Vamos abrindo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. 8 segredos para ser um líder exemplar, baseado aqui em uma palavra que eu ouvi do pastor Eibe, então eu escrevi algumas coisas. Em Atos 20, vamos ler o 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade e lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Primeira coisa que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo, primeiro segredo do sucesso de um líder é não recuar diante das dificuldades. Nós já sabemos que as dificuldades virão. Quais são as dificuldades que um líder geralmente enfrenta? Quais são os obstáculos que nós temos que enfrentar? Aqui o apóstolo Paulo, ele disse, olha, eu servi ao Senhor com humildade, com lágrimas, e eu fui severamente provado pelas conspirações dos judeus. Paulo estava dizendo, nada conseguiu me deter. Eu enfrentei com coragem as dificuldades que surgiram no meu caminho. Quais são as dificuldades que um líder enfrenta? Primeira grande dificuldade que um líder enfrenta é o desânimo com ele mesmo. Quem aqui já se sentiu assim desanimado consigo mesmo? Todos nós. Esse é um grande, gigante. É uma grandíssima dificuldade se você não souber enfrentá-la. Se você não bater de frente com o desânimo, com você mesmo, você vai ser abatido. Você precisa se levantar, se renovar em Deus e prosseguir. Todos nós, né? Até eu vou pedir para levantar a mão de novo e eu quero que você levante a mão e olhe de lado assim. Olhe atrás, olhe à frente para você ver que você não está sozinho nesta batalha. Quem aqui já se sentiu desanimado consigo mesmo? Agora olha aí, ó. Olha quanta gente. Então você não está sozinho. Mas agora eu vou fazer outra pergunta. Quantos aqui já conseguiram vencer o desânimo consigo mesmo? Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Outra dificuldade que às vezes quer nos fazer recuar é o desânimo com os outros. A gente desanima com os outros. Quem aqui já desanimou com os outros? Quem aqui já venceu o desânimo com os outros? Amém, irmãos? Nós já temos que estar preparados para isso. O ser humano é um bicho complexo. Nós somos complexos, sim ou não? Então nós precisamos, queridos, parar de ser ingênuos e achar que a gente nunca vai enfrentar dificuldade, nem com a gente, nem com os outros. Você não pode recuar diante disso. Paulo foi um homem muito determinado. Agora, outras dificuldades menores. Fofoca, às vezes, quer fazer a gente parar, quer fazer a gente recuar. Comentários negativos de alguém a respeito de nós, a respeito do nosso trabalho, a respeito da célula. Problema com o anfitrião, às vezes, né, quando o líder não é o anfitrião, mas às vezes o anfitrião, ele pode também desanimar, ele pode também querer voltar atrás. Então, problema com o anfitrião é uma dificuldade. Às vezes a célula tem poucos discipuladores. E um aqui que é feroz, guerra contra demônios. Quem aqui já guerreou contra demônios? Não? Você não? Então eu quero te dizer que mesmo sem você saber que está guerreando, mas você está em uma guerra contra demônios. E muitas vezes, irmãos, é um espírito maligno de desânimo. Você já assistiu o filme? Quem assistiu aqui já filme de vampiro? Hoje é o dia das perguntas. É para você ficar levantando a mão fazendo exercício, tá? Já coloca uma manivela aí. Filme de vampiro. O que é que o vampiro faz?
morde no pescoço da vítima e suga o sangue. Por quê? Porque ele sugando o sangue, ele está sugando a vida, ele está tirando a força, não é isso? E a pessoa que é mordida, segundo o filme, né, ela se torna um também. É assim ou não? Conde Drácula, que era o mais famoso, né? Mas deixa eu te dizer, existem demônios que são como vampiros. Existem demônios que sugam forças. O nome de um deles se chama Nosferatus. Já ouviu falar nesse nome? Quem aqui já ouviu falar de Nosferatus? Nosferatus é uma potestade maligna, é um demônio de alto escalão que tem sob a sua responsabilidade outros demônios que são enviados para sugar a força das pessoas. Agora deixa eu te dizer outra coisa que talvez você não saiba. Mas a cidade de Garanhuns, ela já esteve, em nome de Jesus não está mais, mas ela já esteve debaixo dessa influência demoníaca por muito tempo. As pessoas que estudam a história de Garanhuns, as pessoas que estudam sobre guerra espiritual, as pessoas que estudam sobre mapeamento espiritual, essas pessoas elas já atestaram, e eu já ouvi estudos sobre isso, que sobre algumas cidades existem espíritos malignos que fazem com que as pessoas se deprimam, com que as pessoas se desanimem, e não é uma questão da alma. Eu acredito que existe depressão por conta de emoções, eu acredito que existem depressões também por conta de desequilíbrio químico no cérebro. Não estou dizendo aqui que tudo é demônio, mas eu acredito que existem depressões, existem desânimos que são espirituais. Então, nem tudo é espiritual, tá? Mas existem realidades que são espirituais. Então, nós precisamos não recuar diante dessas dificuldades. Nós temos que fazer como Paulo. Eu fui severamente provado, mas eu continuei. Amém? Segunda coisa, segundo segredo, não abrir mão da maneira bíblica de fazer as coisas. Então vamos ler agora Atos 20 e 21. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, olha, eu não abri mão da maneira bíblica de fazer as coisas certas. Então, nosso compromisso, em primeiro lugar, irmãos, é com os princípios da palavra de Deus. Nós temos que ser bíblicos naquilo que nós fazemos. Então, nós temos que ter certeza que o que nós estamos fazendo é porque a Bíblia manda que a gente faça. Você não pode fazer as coisas com dúvida. Você não pode fazer as coisas porque os outros estão fazendo. Você precisa ter uma convicção bíblica. Jesus mandou, por isso eu estou fazendo. Jesus disse, ide e fazei discípulos, por isso eu estou fazendo. Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura, por isso eu estou fazendo. Jesus disse, sereis minhas testemunhas, por isso eu estou fazendo. Veja, quando o motivo é bíblico, quando o que nos motiva é um princípio bíblico, é muito mais fácil de nós superarmos as dificuldades. A grande questão é quando a gente está fazendo por imitação, porque o outro está fazendo, porque o outro está pedindo, porque alguém disse. Nós precisamos ter nossas convicções. Então você precisa estar convencido biblicamente do que você está fazendo. Se você está liderando uma célula, eu quero te dizer, você precisa ter a convicção bíblica de que primeiro célula é parte do plano de Deus para a igreja do Novo Testamento. Você precisa ter essa certeza.
Você precisa entender que a igreja começou nas casas. Antes da igreja começar, Jesus já estava nas casas. A igreja continuou nas casas. Então é por isso que nós estamos lá. Veja como muda se nós entendermos que é por causa do que a Bíblia diz. Por que discipulamos? Nós discipulamos porque Jesus discipulou. Porque esse é o plano do nosso mestre. Nós discipulamos porque os apóstolos discipularam. Então, não abra mão de fazer as coisas de maneira bíblica. É inegociável. Irmãos, não vamos dar jeitinho. Não vamos rebaixar. Tem pessoas que estão rebaixando o padrão bíblico. Estão dando um jeitinho. Às vezes para não perder as pessoas. As pessoas acabam cedendo. E aquilo que era pecado já não é mais. Olha que coisa perigosa. Aquilo que era errado já não é mais. Porque nós não queremos desagradar. Porque nós queremos ser politicamente corretos. Especialmente nessa época que nós estamos vivendo. Que tudo tem que ser politicamente correto. Meus queridos, tem coisas que não serão politicamente corretas. Tem coisas que nós vamos fazer que são bíblicas e que talvez choque. Vocês estão entendendo? Então não abra mão da maneira bíblica. Paulo disse aqui, olha, eu jamais deixei, jamais. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso. Então não rebaixe o padrão bíblico. Não diminua o que a Bíblia diz. Claro, nós vamos falar com amor. Nós vamos falar na hora certa. Nós vamos falar da maneira certa. Mas nós não vamos deixar de falar. Ok? Quem concorda comigo? Terceiro segredo que Paulo nos ensina aqui. Verso 22. E agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Compelido pelo Espírito, pelo Espírito Santo. Aqui, irmãos, nós vemos claramente uma sensibilidade. Liderar pessoas, pelo menos não na obra de Deus, tá? No mundo secular, eu posso até liderar pessoas sem ouvir o Espírito Santo. Embora que até no meu trabalho, eu deveria ouvir o Espírito Santo, porque ele me ajuda também, até no mundo secular. Até no nosso trabalho lá fora. Mas se eu estou liderando pessoas na obra de Deus, é imprescindível a sensibilidade para com o Espírito Santo. E Paulo disse, olha, o Espírito Santo me avisa que nos lugares aonde eu passar, prisões e sofrimentos me esperam. Quem falou foi o Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos dará instruções. Quantas vezes a gente tem que tomar uma decisão e não sabe o que tomar? Quantas vezes nós precisamos falar uma palavra para alguém e não sabemos o que dizer? Sabe, nessas horas o que é que devemos fazer? Pedir ao Espírito Santo de Deus a sabedoria, as palavras, a instrução. Antes de nós até começarmos a reunião da célula, que tal você perguntar, Espírito Santo, o que é que tu tens para hoje? Espírito de Deus, o que é que tu queres falar nessa reunião? Espírito Santo, o que é que as pessoas que vieram a essa célula precisam ouvir de ti? Veja, irmãos, isso vai fazer toda a diferença. Às vezes a gente começa o discipulado com alguém, às vezes a gente começa uma conversa com alguém, mas quando ela é guiada pelo Espírito Santo, nós vamos chegar exatamente no ponto que Deus quer. Então Paulo está dizendo aqui, olha, eu fui sensível ao Espírito Santo. E eu quero te dizer, nós como líderes não podemos abrir mão dessa sensibilidade. Ele vai nos revelar até coisas ocultas, viu? Tem coisas que a gente não consegue ver com os olhos naturais, mas o Espírito Santo nos mostra. Já aconteceu isso, irmãos, de muitas vezes estar numa conversa e o Espírito Santo dá aquele toque a você e dizer, olha, fala isso.
toca nesse assunto, pergunta tal coisa. O Espírito Santo vai nos dar sabedoria. Eu e você, nós devemos ser guiados e preparados pelo Espírito Santo, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Nós estamos fazendo a obra de Deus. Como é que nós vamos fazer a obra de Deus no poder do homem? Fazer a obra de Deus no poder da carne? Não pode. A obra de Deus, ela tem que ser feita no poder de Deus. Quarto segredo, vamos para o versículo 24. Versículo 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Na minha versão diz assim: eu em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Paulo, ele era um homem abnegado. Esse quarto segredo é ter uma santa abnegação e uma santa obsessão pelo Evangelho da graça de Deus. Primeiro, a abnegação. Essa palavra abnegar-se, hoje ela não está muito em voga. As pessoas hoje não gostam muito dessa palavra, porque a abnegação é doação. Abnegar-se é eu me doar em prol de alguém. Irmãos, eu já ouvi, alguns anos atrás, eu já ouvi pastores dizendo que não é para a gente ser abnegado, que a abnegação é uma coisa carnal. Já ouvi isso. Eu lembro que em uma aula eu vi isso. Isso é contrário exatamente ao que Paulo está dizendo. Ele diz: eu não me importo com a minha vida, contanto que eu termine a carreira, a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me deu. Paulo está dizendo o quê? A minha vida não é mais importante do que a vontade de Deus para mim. Será que nós podemos chegar nesse nível de compromisso, nesse nível de abnegação e dizer: eu vou doar a minha vida, eu vou doar os meus dias, eu vou doar, o melhor dos meus anos, eu vou doar para que Deus receba a glória, para que através da minha vida Deus me use para abençoar outras pessoas. E para isso, meus irmãos, você não precisa ser um pastor ordenado. Até eu quero explicar um pouco sobre isso, porque algumas pessoas acham que para serem abnegadas, para serem compromissadas com a vontade de Deus, tem que ser um pastor ordenado, tem que ser um missionário que vai para o campo missionário. Não, nós acreditamos em dois tipos de ministros. Existem ministros do púlpito, mas existem ministros que estão no mercado de trabalho. Existem pessoas que vão ministrar do púlpito, quer seja um pastor ordenado, quer seja um missionário, no campo missionário. Mas, irmãos, existem pessoas que nas suas profissões, como advogado, como médico, como engenheiro, como professor, como gerente, existem pessoas que na sua própria profissão serão tão usados por Deus quanto alguém que está no púlpito. Amém? Porque às vezes o diabo quer nos enganar e dizer: não, todos terão que ser ministros do púlpito. E isso não é verdade. Existem pessoas que o chamado delas é fazerem a vontade de Deus lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua escola. Então nós precisamos dessa abnegação, servir aos outros com dedicação. Abnegar-se é negar-se a si mesmo. Agora olha qual é a essência do cristianismo. Jesus disse o quê? Aquele que quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Essa é a essência. O cristianismo tem uma essência. Jesus disse: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se. Então a abnegação é um requisito do discípulo de Cristo. Um discípulo de Cristo precisa disso. Se a gente não se negar a nós mesmos, nós não vamos servir as pessoas. Nós muitas vezes não vamos abrir mão do nosso conforto. Nós não vamos
abençoar a obra de Deus com as nossas finanças. Nós não vamos abençoar as pessoas com os nossos recursos. Você não vai abrir sua casa, sua despensa, seu guarda-roupa. Se você não for abnegado, você não abençoa ninguém. Porque o contrário de abnegação é alguém que só pensa em si mesmo. Paulo está dizendo aqui, eu sou, na verdade, né? Porque aquele ainda estava vivo. Eu sou um homem totalmente abnegado para fazer a vontade de Deus. Ah, pastor, mas eu não vou ter mais a minha vida, porque eu creio que esse é o medo de muitas pessoas. Eu mesmo tinha muito esse medo. Se eu me entregar totalmente a Deus, eu não vou casar. E era a coisa que eu mais queria, né? Por causa daquela outra coisa. Aquela outra que vem embutida, né? Aí eu dizia, não, se eu me entregar a Deus, se eu for um missionário, né, com essa idade que eu tenho, 18 anos, eu não vou casar. E se eu não casar, eu não vou fazer aquilo que é bom, não é? E por isso, irmãos, muitas vezes eu não queria me entregar ao Senhor. Algumas pessoas têm esse pensamento, não, se eu me entregar ao Senhor, meus sonhos serão frustrados. Acho que a Cristiane já contou o testemunho dela, porque ela aprendeu o seguinte, que se você gosta de uma coisa, Deus não vai te dar aquilo que você gosta. Acho que ela já contou esse testemunho aqui. Se você tem um sonho, pronto, aquele dali, então Deus não vai dar, Deus vai te dar, e Deus vai mandar você fazer uma coisa que você não gosta, que você detesta. Pensamentos totalmente errados a respeito de Deus, do serviço para Deus. Abnegar-se é o seguinte, eu nego a mim mesmo, mas ao mesmo tempo eu sinto uma alegria, eu sinto um prazer muito grande, porque eu estou fazendo exatamente o que eu nasci para fazer. Amém? Eu abri mão de ser astronauta. A Abner agora está sonhando em ser astronauta. Talvez ele seja. E talvez, Abner, você não seja um astronauta. Sim. Mas, não, deixa eu completar, né? Porque eu não vou deixá-lo frustrado nessa noite. Mas talvez Deus tenha algo muito maior e muito melhor para você. Então hoje, quando eu me vejo, né, como um ministro de Deus, então eu digo, Senhor, foi muito melhor do que eu ser astronauta. Melhor eu ser um ministro do Evangelho. Melhor eu estar servindo as pessoas do que eu ser um astronauta ou um astrônomo. Que eu também queria, depois de astronauta eu quis ser astrônomo. Ou seja, irmãos, Deus, Ele quer que neguemos a nós mesmos. Para quê? Para que Ele faça eu e você encaixar exatamente no plano dEle. E o plano dEle sempre vai ser perfeito e sempre será o melhor. Você pode acreditar e confiar nisso. Amém? Agora, a quinta coisa. Não, ainda dentro da quarta, né? Eu acabei aqui pulando uma parte importante. Então, santa abnegação. Mas a outra coisa que Paulo fala aqui é o evangelho da graça. Olha aí o finalzinho. E de testemunhar do evangelho da graça. O que é o evangelho da graça? É o oposto de legalismo. Sabe o que é legalismo? É a gente ficar impondo às pessoas regras e leis para que elas se relacionem com Deus baseada em uma regra e uma lei que nós criamos. Eu aprendi que Deus só ouve oração se for de joelho e não pode ser com as costas para lá, tem que ser com as costas para cá. Aliás, o contrário, né? Não pode ser com a frente para lá, tem que ser com a frente para cá. Eu aprendi isso, gente. É absurdo? Para vocês, para mim não era. Eu acreditava que oração só de joelhos. Então, quando eu orava deitado, eu me sentia culpado, Deus não está me ouvindo. Quando eu orava no vaso sanitário, eu dizia, pior ainda, Deus não está me ouvindo. Quando eu orava andando, não, Deus não está me ouvindo, porque eu não estou de joelhos. Então veja o que o legalismo faz. Orar de joelhos é bom?
A gente deve orar de joelhos? Deve não. A gente pode orar de joelhos? Pode. Deus atende de joelhos? Atende. Mas não só é assim. Olha a diferença. O que é que o Evangelho da Graça nos diz? Ore de joelho, ore sentado, ore no vaso, ore cantando, ore andando, ore dirigindo. Ore de joelhos também, ore em pé. O Evangelho da Graça abre o leque para dizer a mim e a você que nós fomos salvos para a liberdade e não para uma escravidão e um jugo. Então nós temos que ter cuidado para não colocar esse jugo nem em nós, nem nos outros, irmãos. Porque nós somos mestres para colocar jugo nos outros. Não é verdade? A gente muitas vezes alivia a carga sobre nós e coloca muito peso sobre os outros. Então aqui Paulo diz, olha, eu testemunhei do Evangelho da graça de Deus. Agora vamos para a quinta, aliás. Quinta coisa está no verso 28, leia aí comigo. 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Paulo está dizendo, cuidem de vocês mesmos. Então, em primeiro lugar, eu tenho que cuidar de mim, porque se eu cuidar de mim, eu também vou poder cuidar de outros. Eu só posso cuidar de outra pessoa se eu mesmo estiver sendo bem cuidado. E às vezes nós negligenciamos isso. Não, eu quero liderar, eu quero discipular, eu quero pastorear, né? Eu quero fazer diferença na vida dos outros. Mas eu te pergunto, você está sendo cuidado? Você está sendo pastoreado? Eu só posso cuidar dos outros quando eu estou sendo cuidado. Porque eu só posso dar, irmãos, aquilo que eu estou recebendo. Então anota aí, 1 Timóteo 4,16, Paulo disse, cuida, Timóteo, de ti mesmo. Cuida, Timóteo, de ti mesmo. Abra agora em 1 Coríntios 11, 23. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Vamos ler juntos esse versículo 23? Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então eu só posso dar o que eu primeiro recebi. Então eu preciso, estar atento ao cuidado com a minha vida. Por isso que eu preciso ser cuidado, eu preciso fazer questão de ser cuidado, de ser pastoreado. Paulo inicia aqui, cuidem de vocês mesmos e de todo rebanho. Ele não diz assim, cuidem do rebanho e depois cuidem de vocês mesmos. Não, ele coloca na ordem certa, cuidem de vocês mesmos e de todo rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou. Amém? Sexta coisa está no verso 29, vamos ler. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Então, Paulo está dizendo, vocês não podem ter medo de combater os lobos e os falsos mestres. Então, como pastores, eu estou lidando aqui com líderes, com discipuladores. Então, vocês nos ajudam a pastorear a igreja. Vocês nos ajudam a vigiar. Paulo está dizendo, olha, lobos ferozes penetrarão e não pouparão o rebanho. E ele diz, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Às vezes é em nosso meio, às vezes é no meio da célula, às vezes é no meio da igreja, que tem uma pessoa que parece muito bem intencionada, e não é. Então eu não posso estar desconfiado de todo mundo. Não é isso que a Bíblia está dizendo, tá? Uma coisa é espírito de desconfiança, outra coisa é discernimento espiritual. Mas também eu não posso ser ingênuo de acreditar que todo mundo é bem intencionado. Esses dias a gente estava conversando com alguém, Nós precisamos estar, vigiando e orando. Um olho fechado, mas o outro,
bem aberto. Por exemplo, vou aproveitar agora para dizer a vocês, nós somos ingênuos que nós deixamos nossas bolsas, carteiras, celulares, por aí. Você provavelmente fez isso hoje. O que é que eu estou dizendo a você? Cuide das suas coisas. Cuide das suas coisas, guarde as suas coisas. Você não pode deixar, eu já deixei carteira, já deixei celular aí. Por quê? Porque eu estou medindo as pessoas de acordo com a minha honestidade, né? Então eu digo assim, não, eu não vou mexer no que é de ninguém, então ninguém vai mexer no que é meu. Verdade ou mentira? Não, mentira. Mentira. É porque você não entendeu a frase, tá? Eu meço as pessoas de acordo com a minha honestidade. Eu não vou mexer nas coisas de ninguém. Isso para mim já está definido. Então eu acho que também os outros não vão mexer nas minhas coisas. Mas isso é verdade ou mentira? Mentira, porque nem todos terão a mesma honestidade que eu tenho. Então eu não posso ser ingênuo. A Bíblia diz que temos que ser simples como as pombas, mas nós temos que ser prudentes como as serpentes. Então aqui aplicando, né, a célula, aplicando aos setores, aplicando aos nossos discípulos, a Bíblia diz, vai ter lobos ferozes, e o bom pastor, ele vigia o rebanho. O bom pastor, ele está de olho nos lobos, eles sempre estarão à espreita. Eu sempre conto esse testemunho, que uma vez eu tive que chamar um jovem assim, bem forte, bem firme com ele. Porque ele estava querendo mexer em algumas ovelhas. Mas era mexer, tá, em outro sentido. Ele queria se aproveitar da ingenuidade de algumas moças. Então, moças, por favor, parem de ser ingênuas, tá? Acreditando que todos que se aproximam de você vai ser um amiguinho e que te ama em Cristo Jesus. Já foi essa época. E eu chamei aquele rapaz porque ele estava querendo se aproveitar da ingenuidade de algumas moças. E ele estava querendo, né, ir com elas para um lugar não muito indicado para o povo de Deus. Sabe o que eu disse a ele? Eu disse, olha, você vai parar de fazer isso agora, porque você não vai ficar aqui na igreja mexendo com as moças. Se você fizer isso, você vai ter que se ver comigo. Eu tive que ter muita coragem de fazer isso, irmãos. Por quê? Porque ele não era uma pessoa muito bem conceituada na sociedade. Eu digo, Senhor, guarde minha vida, que esse cara não queira fazer nada de mal comigo. Mas sabia que foi um santo remédio? A partir daquele dia, ele ficou, não, pastor, não vou mexer mais com nenhuma menininha aqui da igreja, não. Pois é, porque se você mexer, eu quero te dizer, elas são minhas ovelhas, e você vai ter que conversar comigo. Só Deus sabe como eu falei isso. Mas ele, não vou mexer com mais nenhuma não. E a partir daquele dia, aquele rapaz não mexeu com mais nenhuma, que a gente saiba. Então, nós precisamos ser corajosos, muitas vezes para confrontar alguém. E dizer, olha, eu te amo, eu quero você aqui na célula, mas você precisa se submeter, você precisa, né, estar abençoando o grupo, você precisa estar em concordância com o grupo. E quando eu percebo alguma coisa, eu não posso fazer de conta que não está acontecendo. Então, como líder de célula, eu tenho que ir lá e tenho que conversar com muito amor, com muito carinho, mas eu tenho que fazer isso. João 10:12 diz isso. João 10:12 diz, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Número 7, nós estamos terminando, verso 31 e 32. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo era um homem de fé. Ele diz, vigiem,
Mas aí ele diz: eu os entrego a Deus. Meu querido, olha para mim. Quem cuida da tua célula é Deus. Quem cuida dessa igreja é Deus. Quem sustenta essa igreja é Deus. Amém? Porque às vezes a gente esquece, né? Então a gente acha, não, sou eu que dou conta, sou eu que faço. Mas Paulo está dizendo: eu os entrego a Deus e a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. Nós estávamos agora tendo a aula sábado. O pastor Ailton, ele é psicólogo, e ele estava dizendo: olha, a gente pode usar todas as técnicas de psicologia, mas as pessoas vão mudar quando nós usamos a palavra de Deus. As pessoas vão mudar, elas vão deixar o pecado quando elas forem confrontadas com a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo: eu tenho fé em Deus e eu tenho fé na sua palavra. Eu entrego vocês a Deus. Abra aí em Judas 24. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e de vos conservar íntegros até a vinda do Senhor. É Deus quem guarda as nossas vidas. Deus guarda a sua célula. Deus guarda a vida dos teus discípulos. Nós somos cooperadores do Senhor. Judas 24. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Quem é poderoso para nos guardar de tropeços, senão o Senhor? E 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo diz: e o Deus da paz vos santifique espírito, alma e corpo, e vos conserve irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Agora ele também entrega essas pessoas a palavra. Por isso que nós temos que levar as pessoas à palavra. No discipulado nós temos que abrir a palavra de Deus. Nós temos que ler a palavra de Deus. Porque é esta palavra que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. Amém? João 8:32 diz isso. É a palavra que liberta. Tiago 1:21 diz: a palavra de Deus implantada em nós. Então nós precisamos, irmãos, ter fé no Senhor e fé na sua palavra. Por último, 33 a 35. De ninguém cobicei, não cobicei a prata nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Exemplo de generosidade, ser um exemplo total de generosidade. Paulo disse: olha, eu trabalhei, e nós devemos ajudar os fracos. Então, eu tenho que ser o primeiro, irmãos, a contribuir. Eu tenho que ser o primeiro a ser fiel, a ser generoso. Eu mesmo faço isso. Eu faço questão de ser o primeiro a contribuir no projeto Isaías. Eu tenho que ser o primeiro a contribuir com meus dízimos. Tem pastores que não querem dar dízimo, só querem receber. Olha, que espertalhão, achando que eles são donos da obra de Deus. Meu Deus, eles vão pagar sério diante do Senhor. Ninguém pode se colocar acima do Senhor. Então eu quero ser o primeiro a dizimar, a ofertar. Eu quero ser exemplo de generosidade. Hoje mesmo eu estava lá, trocando de roupa para vir para cá, e já imaginando que meu guarda-roupa está muito cheio. Então eu preciso esvaziar. E eu só esvazio dando roupas. Amém? Só esvazio dando roupas. E eu não tenho que esperar as roupas se tornarem um mulambo para eu dar. Não, eu tenho que dar roupa nova. Tenho que dar roupa que vai abençoar mesmo outras pessoas. Amém? Então eu tenho que ser um exemplo de generosidade com pobres, com necessitados. Eu não posso negar roupa, eu não posso negar remédio a ninguém, e eu não posso negar comida a ninguém. 3 coisas: roupa, remédio e comida. Eu não posso negar. Talvez eu não dê dinheiro, claro,
Raramente eu dou dinheiro. Mas essas 3 coisas, irmãos, nós não podemos negar. Exemplo de generosidade na oferta da célula, no lanche da célula. Amém? Eu quero um lanche muito gostoso na minha célula. Você começa sendo o exemplo de generosidade. Na marcha do amor. E eu encerro com isso. Olha, queridos, tem células que querem pegar as doações da marcha do amor todo mês. 3, 2. Mas a célula não traz doação para a marcha do amor. Então eu tenho que ser o primeiro a semear. Ensine as pessoas. Mas a pessoa é tão pobrezinha, pastor. Mas ela pode ser ensinada a semear e a ser generosa. Porque a porta do milagre para a vida dela vai se abrir com generosidade. Expulsa esse espírito de miséria muitas vezes, que se apodera de uma pessoa. Que a pessoa só quer, a sanguessuga. Dá. Provérbios, a sanguessuga tem 2 filhas. Dá. Isso é espírito de miséria. Mesmo que a pessoa receba a cesta básica, você diz a ela: querido, da cesta básica que você está recebendo, devolva algo de doação para a célula. É assim, queridos. Exemplo de generosidade. Isso vai trazer milagres sobre nós. Amém? Então são 8 segredos muito preciosos. Em casa, leia de volta do 21. Coloca aí, depois desse aí, qual é? O segundo slide aí. Do 19 ao final do capítulo, até o 35. Então vamos orar, vamos ficar em pé. Eu quero orar pelos nossos líderes. Antes de nós encerrarmos, eu quero orar pelos nossos líderes, tá? Você que é líder, levanta a tua mão aí onde você está. Quero orar por você, para que esses 8 segredos que nós aprendemos aqui, você possa, líder, colocar em prática na tua vida. Senhor, nós queremos abençoar os nossos líderes, esses homens e mulheres, guerreiros, esforçados, pessoas abnegadas, que estão dando, Senhor, o seu melhor, que estão dando o melhor do seu tempo, dos seus recursos, investindo nas vidas, porque eles se alegram em fazer isso, porque é um prazer, Senhor, servir o Senhor, é um prazer servir as pessoas, ser instrumento do Senhor nesta terra. Que privilégio nós temos, é o maior chamado, Senhor, que nós poderíamos ter. E agora eu quero abençoar cada mão levantada, que eles apliquem em suas vidas os princípios que Paulo ensinou ali à igreja de Éfeso. Nós queremos ter este mesmo coração. Nós queremos ter, Senhor, estas mesmas atitudes. Pai, nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Uma liderança frutífera, uma liderança poderosa, uma liderança que através do exemplo traz um impacto, Senhor, em sua célula, em seu bairro, em nome de Jesus. Amém.